Geralmente nós começamos a reunião com a aprovação e leitura da ata das reuniões anteriores. Então, o status da ata está o seguinte: a Anaís fez as 2 atas, já estão prontas, ela está fazendo a terceira, e essa de hoje, ela vai estar fazendo todas as atas, vai estar enviando depois no e-mail ou naquele zap também do Concan, tá bom? E a gente faz a leitura de todas, e na próxima reunião, ou mesmo, como talvez não tenha outra reunião, né, para isso, caso não tenha, a gente faz a aprovação pelo e-mail mesmo, tá bom? E todas as reuniões estão sendo gravadas, e além de ser gravadas, elas estão sendo feitas a ata dessa forma, e essas últimas 4 atas vão estar sendo todas feitas de uma única vez, passado para os conselheiros por e-mail e pelo grupo do WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Os conselheiros estão cientes? Certo. Então, obrigado a todos pela compreensão. Agora, hoje nós temos 3 assuntos. O primeiro assunto é a aprovação do calendário 2021. O segundo, a aprovação do orçamento 2021. E o terceiro é nós verificarmos e darmos start, né, a necessidade da criação de uma nova comissão do layout para estudar as reivindicações das áreas sobre as mudanças ou alterações de layout. Tá? Isso eu vou explicar certinho. É uma reivindicação de grupo ou de docentes que queiram novas salas ou novos espaços. Então, o certo é criar uma nova comissão com todos os coordenadores participando, com membros de todas as áreas, para poder estar analisando essas novas reivindicações. E uma vez definido, depois vem para aprovação por Concan. Tudo bem? Então, essa, na realidade, são os 3 assuntos. Então, vou começar pela ordem do dia. Primeiro assunto, a aprovação do calendário 2021. Valdeci? O calendário 2021 foi enviado para todos. Então, eu vou pedir agora para o Fernando mostrar aqui todos os calendários para a gente, mais uma vez, e tirar alguma dúvida eventual, caso possa surgir. Valdeci? E pedir para os conselheiros se manifestarem, tá? Alô, se ficou alô? alguma dúvida com relação aos calendários, tá? No primeiro assunto, primeiro. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, Fernando, você pode estar passando para a gente os calendários? Alô, alô? Desculpa interromper, eu acho que o Michel quer falar. Não sei se mais alguém... Eu estou te ouvindo, Michel. Não sei se o Valdeci está te ouvindo. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Bom, eu estou ouvindo agora. Estou ouvindo. Ah, tá ok. Tudo bom? Boa tarde a todos. Eu vou só antes de começar a discussão, eu tinha feito o pedido para a inclusão de um item de pauta, que seria uma aprovação de uma pequena alteração lá realmente no layout do galpão, e esse item não apareceu na pauta, e não foi dada nenhuma satisfação nem justificativa do porquê apareceu até então. Aí eu queria entender por quê e qual que é o procedimento disso, de quando que um item pode ser vetado. Ô, Michel, vamos fazer o seguinte, como que está mais ligado ao último assunto, vamos rodar os 2 assuntos primeiro. Então, chegando no último, eu faço uma explicação certinho para você. Tudo bem? Tá, mas não atropelar a pauta. Tá, mas a gente não pode incluir o item agora? Não, agora não vamos incluir, não. A gente vai discutir isso no último assunto, tá? E só para entender, o presidente do Concan que coloca os itens da pauta. Ele pode aceitar ou não a inclusão de determinados itens. Então, no caso, você me fez um pedido específico. Entendi. Eu coloquei um item que tem a ver com o seu item da maneira que você pediu. Eu não coloquei exatamente como você pediu, mas eu coloquei um encaminhamento de tal maneira que você vai ser atendido. Tá, é que eu vi que estava diferente, aí como ninguém me falou nada, né? Eu acho que talvez fosse bom quando um conselheiro pedir o item modificar, pelo menos ser comunicado do porquê que o item não foi colocado ou do porquê da modificação. Porque aí a gente fica mais a par, né? Ah, certo. Talvez foi uma falha de comunicação, porque geralmente os itens são enviados para todos os conselheiros. Tá bom? Tá ok, obrigado. Uma falha de comunicação, então eu acho que isso aí a gente pode corrigir sim. Tá bom, Michel? Tá, Michael. Tá joia.
Tá certo. Então, o Fernando, vou pedir para ele apresentar os calendários, e se vocês já tiverem alguma dúvida ou sugestão, porque já foi passado para todos, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, pode se posicionar agora. Caso não tenha, a gente vai para a votação da aprovação ou não dos calendários. Tudo bem? Tá aparecendo, Fernando. Para mim tá bom. Não sei se para você está bom o tamanho. Para mim, se você puder aumentar um pouco mais, Fernando, e deixar essa borda aí que tá vazia, isso, aumenta mais. Aí você pode. Para mim tá bom o tamanho. Não sei se para você está legal aí. Então, pessoal, boa tarde a todos, conselheiros. Só para contextualizar, então, os calendários de 2021, acho que todo mundo sabe que a gente tem esse calendário ainda de 2020 rodando nos 2 primeiros meses, e em 2021 a gente não tem ainda a liberação de menos dias do que não seja 200 dias letivos, ou 100 dias letivos em cada semestre, né? Porque algumas pessoas perguntam, é 200 dias letivos o ano todo? E, respectivamente, nos cursos semestrais, 100 dias a cada semestre. Então, os calendários foram baseados nesse sentido, né? A gente fez 200 dias letivos e 100 dias em cada semestre. Caso o ano que vem, ou algum parecer saia até o final desse ano, que a gente possa diminuir a quantidade de dias, a gente volta a aprovar um novo calendário. Então, a gente tem os 2 primeiros meses ainda sendo o calendário 2020. Aí a gente tem o nosso período de férias, que é de 18 a 28 a 20 de março, a 21 de março, e aí volta 2 dias de planejamento, 22 e 23, e aí iniciamos, então, o primeiro semestre de 2021. A gente usa todos os sábados como letivos, alguns sábados são especificamente de dias, segunda, terça, quarta, quinta, e 5 sábados são referentes para completar 100 dias letivos, uma vez que a gente tem 19 semanas, daria 95 dias letivos, a gente precisaria de 5 sábados, sem nenhuma especificação, né? Só com sábado para completar 100 dias letivos em cada semestre. A gente os feriados para que a gente conseguisse terminar o mais rápido possível, tentar terminar ainda em 2021. Vocês viram nos calendários que a gente não consegue terminar em 2021. A gente tem que avançar janeiro de 2022. Passado, então, a gente termina o nosso primeiro semestre na semana do dia 26 de julho, e aí do dia 28 ao dia 4 de agosto, a gente tem as semanas de reavaliações, IFAs e conselho de classe, nos casos dos integrados, tá? Lembrando que essas semanas de reavaliações e IFAs, elas não são letivas, então elas não entram naquelas 19 semanas do calendário letivo. Então, as nossas férias de meio de ano, como acho que muitos já devem ter feito até o planejamento, é de 9 de agosto a 23 de agosto. Aí 2 dias de planejamento, aqui 5 e 6 a gente deixou em branco, caso alguém venha perguntar, são dias livres para entrega de diários, a gente não sabe se vai estar presente fisicamente, ou vai ser entrega virtual, como a gente já tem pedido. E o dia 7 está como roxo, porque é um sábado letivo sem nenhum... É um sábado não letivo, né? É um sábado normal, que a gente não tem nesse ano letivo. Esse é o nosso primeiro semestre, então a gente consegue completar 19 semanas em todos os dias da semana e 5 sábados, que é aquela questão de completar 100 dias letivos. A rematrícula de todos os cursos a partir já desse ano já foi online e continuará sendo online a partir do ano que vem. A gente volta, deixa eu ampliar aqui agora. A gente volta então no dia 23 e 24, fazendo o planejamento, e retorna às aulas no dia 26. E aí vamos até dia 23 de dezembro, quando a gente começa a ter o recesso. Aqui tem uma emenda de feriado e uma troca de feriado. O feriado do dia 15, que é o dia do professor, a gente trouxe para o dia 11. Né? Então ficou 11 e 12 como recesso, né? 2 feriados, né? Dia de Nossa Senhora e dia do professor. 28, que é ponto facultativo, a gente já colocou como feriado, dia do funcionário público. Emendou com o dia 29. E o dia 30 é um sábado letivo daqueles para completar 19 semanas, que é um sábado qualquer, tá? Então, acaba sendo uma emenda de sábado também. A gente vai até o dia 23, aí tem um recesso natalino ali, que é dia 24 até o dia 1º, e a gente retorna no dia 3 para ter uma semana de aula para completar as 19 semanas, e
a gente tem os 5 sábados letivos, e aí começam conselhos e entregas de diário. E aí, se a gente conseguir cumprir esse calendário sem ter nenhuma mudança, se a gente não puder diminuir a quantidade de dias, a gente tem as férias no dia de janeiro até o dia 15 de fevereiro. E aí o calendário de 2022, provavelmente a gente consegue cumprir em 2022. Alguma dúvida, conselheiros? Por mim tá ok, Fernando. Alguém quer que apresente algum calendário específico? De maneira geral, eles são todos parecidos. A única diferença que tem é no da ECA, né? Que ele tem todos os sábados letivos e as reposições no sábado são no período vespertino. Porque como é um curso que tem aula aos sábados, a gente tem que fazer essa questão de reposição à tarde, né, para os alunos. Jean, pode falar, Jean. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar sobre... Está rolando alguns boatos que as aulas podem voltar no segundo bimestre de 2021, e com isso o calendário se alteraria para se adequar às aulas presenciais? Não, pensando que é presencial, tá? A gente não tem variação. O que tem é aquela portaria do MEC, que ela permite a gente fazer presencial com alguma coisa remota, que é o que a gente já tinha planejado para os sábados. Então, o calendário não sofre essa alteração. Ele sofre alteração, já quando o MEC libera a gente de não cumprir os 200 dias letivos ou 100 dias letivos por semestre. Aí a gente pode diminuir o número de semanas, que é o que a gente fez esse ano. Então, o primeiro semestre teve 78 dias, 80 dias, e no segundo tem 92. Aí não dá os 200 dias letivos, mas porque o MEC liberou essa questão esse ano. Entendi, obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de se posicionar? Eu vou dar um tempinho para se manifestar. Caso ninguém se manifeste, eu vou colocar na votação, tá bom? Da aprovação dos calendários para 2021. Bom, em silêncio eu entendo que não tem nenhuma manifestação para ser feita. Então, para colocar para votação, para deixar registrado, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, os conselheiros colocassem, os que querem aprovar, colocar sim, aprovo. Coloca a palavra sim, aprovo, todos os conselheiros que aprovarem o calendário da... E a gente faz a contagem. Aprovado. 4, Michel. Bom, pela contagem minha, faltou alguém. Naís, você conseguiu contar aí? Parece que todos votaram. Faltou alguém se manifestar ou não? O Fernando, dá para verificar se todos se manifestaram? Todos já se manifestaram, já. Todos manifestou, vai ser. Ok, então. Então, diante da manifestação de todos, considera-se aprovado, então, o calendário 2021. Vamos para o próximo item da pauta, então, que é a aprovação do orçamento 2021. Então, só para contar a história do orçamento 2021, o valor, ele partiu, né, nós temos praticamente, né, considerando o valor do ano passado, o valor total de todos os campos. Nós temos 36 campos, né, mais a reitoria, e tem um valor montante total. Esse valor montante total da reitoria de todos os campos junto foi retirado desse valor 23%. E aí houve um rateio para todos os campos e para a reitoria, considerando
a matriz CONIF. Mas notou-se que, se considerar a matriz CONIF, tem muitos campos que ia ficar com um valor muito baixo, por exemplo, o campo de Jacareí ou outros campos também, ficariam um valor abaixo da sobrevivência, ou seja, eles não teriam nem dinheiro para o custeio deles, ou água, luz, os serviços básicos. Então, foi de comum acordo, foi feito um trabalho de planejamento, e nesse trabalho de planejamento foram feitas 4 propostas por orçamento. Nessas que foram feitas de distribuição, foi votado na proposta 3. E essa proposta 3 prevê o seguinte, que os campos que ficaram abaixo do piso, foi estabelecido um piso mínimo para aqueles campos, foi aplicado a matriz CONIF de tal maneira que os campos que tem mais aluno, que o aluno tem uma maior... cada aluno, né, tem um fator do aluno, que você faz a multiplicação, você vai determinar o valor o valor total e final do campus, né, que ele vai poder receber. Então, baseia-se na matriz CONIF nesses valores. E aí o campus São José dos Campos ficou ali até numa situação confortável, que ele perdeu menos de 23%. Então, ele ficou entre 16% e 23%, que era aquele valor anterior nosso que a gente ia receber mesmo. Então, a gente ficou numa situação um pouco mais confortável, mas perdemos. A gente vai ter menos orçamento que o ano passado. Porém, a gente está numa situação mais confortável com alguns campos que ficaram no limite, tá? Então, isso foi determinado seguindo esses passos. Teve esse GT que trabalhou no orçamento, que é o GT formado de diretores, reitoria e membros do Conselho Superior. Esse GT fez essas propostas foram votadas no último colégio de dirigentes, e aí, no último colégio de dirigentes, não houve a votação, houve ainda quiseram trabalhar mais uma semana, trabalharam mais uma semana, e elaboraram novas propostas, e no final foi votada a proposta 3. Que é essa proposta que nós temos, daí nós tiramos o valor do nosso campus. E, ao mesmo tempo, a gente fez um trabalho interno aqui no nosso campus, o ADA conversou com todos os coordenadores e membros da área da administrativa, o Fernando DAI conversou com todos que estão sobre a diretoria do DAI, e houve uma conversa prévia com os coordenadores, e foi tirada uma proposta. Essa proposta, depois a gente fez a reunião de ontem, onde a gente convocou todos os coordenadores e convidou todos que quiseram participar. A gente mandou o link para todo mundo e mandou para o e-mail também todas as propostas, a proposta para todos os servidores. Então, a gente fez isso para poder realmente todos que quisessem participar pudessem opinar. E depois desse procedimento, a gente saiu, né, a gente tem uma proposta que a gente já enviou também para o CONCAN analisar, e o CONCAN poder se manifestar também hoje sobre essa proposta, que, além disso, a reunião de ontem ela foi gravada também, e a gente enviou o link para todos os servidores, tá? Então, todo esse procedimento a gente fez para que todos pudessem participar e a gente tivesse o máximo de transparência possível no nosso orçamento, que é um orçamento apertado, porém, ainda nós somos um campus que temos uma quantidade de alunos razoável. Essa matriz CONIF foi retirada de 2019, então a gente tinha naquela época bastante alunos. Então a gente está numa situação, assim, houve perdas, mas a gente está numa situação um pouco mais confortável. Tá certo? Então, eu vou pedir para colocar o orçamento aí na tela, de novo. Você pode pôr, Fernando, para a gente, o orçamento na tela? Você tem aí? PDF do orçamento? Sim, 1 minuto. Tá, ele vai pôr na tela aí, e aí eu vou pedir, né? A gente já fez todo esse procedimento, já passou por todos, já enviou os arquivos. Para algum conselheiro que quiser se manifestar sobre algum ponto, algum item que tenha dúvida, é mais um momento da gente fazer análise e poder aí aceitar, né, as opiniões e ver o que pode ser feito, tá bom? Então, eu vou ressaltar aí, né, alguns valores, por exemplo, que subiram um pouco mais. A questão da energia elétrica, ela subiu um pouco mais. A gente não sabe se vai gastar esse valor todo, mas a gente deixou esse valor, que a gente calculou uma estimativa comparando com o campus de Cubatão. Logicamente, se a gente gastar menos, esse valor vai ser estornado
para as outras áreas, para outras áreas que vai ser discutido posteriormente. A gente deixou esse valor porque nós instalamos, né, os medidores de energia e os hidrômetros. Então, os hidrômetros que estão instalados já medem hoje a água. Então, água e esgoto a gente já paga pelo consumo. E agora, como a gente instalou os medidores de energia, a gente vai começar a pagar a energia pelo consumo também. Hoje, praticamente, como está tudo home office, grande parte, então o consumo da energia é mínimo. Então, esses meses, daqui até retornar, a gente vai pagar um valor bem abaixo do que a gente está pagando. Só que a gente deixou esse valor alto previsto, porque a gente não sabe, a gente vai colocar ar-condicionado nas salas novas e uma série de coisas. Então, se o valor vir bem alto, a gente está preparado para o valor estimado que vier. A gente fez uma estimativa baseada no consumo anterior nosso, tá bom? Então, só para esclarecer, esse é um ponto aí interessante de esclarecimento. E a gente manteve, né, a questão das bolsas também, bolsa de ensino, bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, a gente manteve o valor do ano passado. Então, a gente deixou um pouco mais, 54 mil para a bolsa de pesquisa, porque é o que foi gasto. A extensão 28, é o que foi gasto também. E para o ensino, a gente deixou o valor desse ano de 2020. Então, esse é outro ponto para ressaltar. E a gente não vai ter muito capital, né? E outra coisa que a gente não colocou aí no orçamento, que a gente está pleiteando, é mais um emenda parlamentar do deputado Eduardo Cury, para que seja feita a obra do AVCB. Na realidade, é comprar todos os equipamentos que faltam, já foi feito o projeto, agora falta rodar a obra do AVCB, que é a instalação de novos equipamentos ali, de combate a incêndio, uma série de coisas, né, que vai ser feito. Então, a gente vai ter que pleitear através da emenda parlamentar, que vai ficar mais em torno de 250 mil, e no momento a gente não tem esse valor. Bom, além disso, que é relevante também, que é interessante, está o valor estimado também, que está 500 e poucos mil, e da assistência estudantil. Esse valor pode ser mais ou menos esse valor, pode ter pequenas alterações, que ainda vai ser feita a aprovação dele. Então, questão do restaurante também, a gente não sabe se vai gastar o valor, esse valor ou mais, porque a gente não sabe quando vai voltar. Então, quando mais demorar para voltar, a gente acaba gastando menos, né? Mas eu acho que menos do que está aí não vai gastar, não. Vai gastar. Esse é o valor mínimo que vai acabar gastando. Então, esses são os pontos aí mais interessantes de ser comentados. Os outros a gente conseguiu manter o que pôde. E o capital a gente não tem muito. O capital também é outro ponto importante de falar. O capital, ele só vai ser liberado através do tomo 2. O tomo 2 é o seguinte: vai ser acompanhado a arrecadação pelo governo. No meio do ano, se o governo arrecadou o suficiente, ele poderá liberar esse capital. Caso contrário, ele pode haver um corte. Então, a gente não sabe se vai liberar ou não. Então, esse capital, a gente só vai poder utilizar ele, o que está em capital, e só a partir do meio do ano, tá? Então, é mais ou menos assim que está. É uma situação que o nosso campus ainda está numa situação, assim, não é uma situação, é um pouco mais confortável do que muitos aí que estão realmente no piso. Não conseguiram nem chegar no piso mínimo, tiveram que, de certa forma, ser suplementado por todos nós, né? Tirou um pouquinho de cada um, dessa maneira que foi feita a distribuição, para poder suprir eles. Senão eles não teriam como pagar as contas, né? O que acontece? Eles gastam mais do que conseguem arrecadar. Então, é assim que está a nossa situação. Eu vou abrir agora, então, para todos, né, que quiserem opinar, se alguém tiver uma contribuição, tá? Vou fazer mais essa abertura aí. Então, vou aguardar aí um tempinho para ver se alguém quer opinar. Algum conselheiro gostaria de pautar algo? Ô, Valdeci. Oi, pode falar. Essa questão das bolsas de pesquisa, esse valor das bolsas que vem hoje para o campus, ele vem totalmente do nosso orçamento ou vem orçamento também da reitoria? Então, isso eu vou explicar para você, Crespo. Esse valor que nós colocamos aí vem totalmente do nosso orçamento. Porém, ao longo do ano, a Pró-Reitoria de Pesquisa abre chamadas, ela abre um edital que ela permite novas bolsas também, através desse edital da reitoria. Tá? E aí você pode concorrer e pode pleitear uma bolsa, um projeto seu, e ainda receber mais bolsa por conta desse edital. Então, além disso, tem o edital da reitoria também, só que você pode ser contemplado ou não. E esse a gente já está separando do nosso campus, do nosso valor, para os nossos docentes e alunos que queiram trabalhar com projetos.
tá bom? É que assim, eu não sei se isso foi discutido ontem, porque o link que foi enviado da reunião de ontem, ele não libera acesso, né? Ele tá restrito e o meu acesso está bloqueado à gravação de ontem. Então, Clécio, olha só para ressaltar, eu fiz um teste e pedi para outras pessoas fazer um teste também. Nós conseguimos acessar. Então, eu pedi até para pegar e mandar especificamente para você, ao invés de mandar o link, mandar toda a gravação, porque parece que é só você que não conseguiu abrir, pelo menos que me relatou. Eu abri e outras pessoas também abriu. Eu não sei a falha que houve, porque como você não abriu, eu pedi para pegar toda a gravação e enviar na íntegra para você. Tá bom? Salvar no arquivo, mesmo assim está bloqueado. Essa segunda resposta está bloqueada. Eu não consegui assistir. Certo. Eu não sei, talvez alguma configuração aí no Teams aí na reunião. Você a Maria sim. tem mais gente. Tem mais gente falando. Maria Tereza, Linice, falando que não conseguiram assistir também. Certo. A pergunta é assim, essas 13 bolsas que hoje, do PIBISP, que a gente tinha, nesse semestre eu acho que tinha 16, se eu não me engano, o custo dessas 13 bolsas, ele era exclusivamente pleiteado pelo campus, ou esse dinheiro, qual era a parte que era pleiteado pelo campus, ou qual é a parte que vem da reitoria? Das bolsas PIBISP que a gente executou esse ano, 2020. Olha, isso aí, o correto mesmo é fazer uma consulta com o Matheus para ele verificar que a gente deixou no início, no nosso planejamento, um quantitativo de valor para todas as bolsas, entendeu? Depois ele pediu para aumentar esse quantitativo, esse valor. E a gente fez um remanejamento de tal maneira para contemplar todos os bolsistas. E fizemos também um pedido na reitoria para suplementar a parte do valor, entendeu? Então, agora, o certo para responder essa pergunta é fazer uma verificação contábil para ver qual é o valor que a reitoria concedeu. Eu não sei se ela concedeu R$2.000 ou algo assim. Uma parte ela concedeu através direto da pró-reitoria e o restante foi nosso. Então, mas a grande maioria eu posso afirmar para você. Grande parte do valor de todas essas bolsas foi do nosso campus mesmo, tá bom? Mas uma parte pequena foi suplementado pela pró-reitoria de ensino, de pesquisa, desculpa. Pró-reitoria de pesquisa, tá bom? Agora, o valor exato eu teria que ver na parte contábil para poder fazer a separação para verificar. Houve uma queda na rede, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Clécio? Estou ouvindo sim, Valdeci. Houve uma queda aqui no meu sistema, na minha rede, mas voltou. Então, você conseguiu entender ou cortou? Não, deu para entender sim, tudo certinho. Então, é só essa questão, mas a grande parte mesmo é nossa, igual por isso que eu estou separando, Clécio, o total de bolsa nosso eu estou separando já do nosso orçamento para realmente os nossos alunos e professores que tiverem projetos não serem prejudicados e ter uma quantidade razoável aí de bolsa, tá? Logicamente, se for preciso mais, a gente corre atrás. E é possível a pró-reitoria fazer suplementação. Só que agora está cada vez mais escasso, né? Os recursos, até da pró-reitoria, diminuiu bastante os recursos deles. Então, cada vez vai ficar mais difícil essas suplementações aí. Então, a gente tem que garantir, eu estou garantindo o que rodei mais ou menos o que foi contemplado no ano passado. Tá? É mais ou menos aí a gente tem o mesmo quantitativo, tá certo? Então, a gente se baseou nisso aí para fazer o orçamento. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Na verdade, eu comparei, o valor está igual do ano passado, né, que foi destinado. Né? Isso. Eu só não, pelo valor que a gente tem aqui, a gente teria aproximadamente 30 bolsistas em ensino, pesquisa e extensão distribuídos, né? Isso, exatamente. Pode haver a suplementação disso, caso haja necessidade. Se tiver projetos, se tiver mais projetos, a gente pode correr atrás para suplementar, entendeu? O que a gente não pode deixar é o aluno que tem projeto, o docente que tem projeto sem bolsa, entendeu? Já que eles têm um projeto, estão trabalhando e estão requisitando, a gente tenta contemplar. Essa que é a ideia. Então, a ideia é deixar todos que têm projetos, que têm condições, como bolsistas, né? Para estar tocando seus projetos de maneira mais adequada.
Tá? É o que a gente tem feito até agora e acredito que é a continuidade disso. Tá bom, Clécio? Só para quem não teve acesso, eu vou ver se eu consigo deixar a gravação de ontem também, da reunião. Eu vou tentar... O acesso fica gravado, né, no Teams, pedir para a Anaís, pegar aquela gravação para a gente, colocar ela no nosso site e a gente manda o link para todo mundo, tá bom? Porque você pode fazer isso para a gente? A gravação de ontem, porque muita gente não conseguiu acessar. Eu, particularmente, acessei e algumas pessoas que eu perguntei conseguiram acessar, mas como algumas não acessaram, a gente pegar a gravação, colocar no site e mandar o link para todo mundo, novamente. Quem não teve acesso vai poder ter. Tudo bem? Para a gente contemplar aí os que não tiveram acesso por algum motivo. Então tá bom, mais alguma pergunta? Clécio, mais alguma pergunta? Tranquilo? Da minha parte é isso, por enquanto. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho, Valdeci. Tudo bem? Oi, pode falar. O que é essa contratação de estagiário, que é o segundo item? A contratação de estagiário foi solicitado, é um valor baixo que está aí, né? Mas caso seja necessário, deixar um estagiário para alguma área. Por exemplo, uma das 10 que a gente pensou em contratar um estagiário ou para a secretaria ou para o sócio-pedagógico, entendeu? Para alguma área que tivesse a necessidade. Mas com esse valor daria para pagar o estagiário? Porque é anual, né? Esse valor anual. É um valor baixo, daria para pagar por um período só, um período curto, mas a gente fica... É uma coisa que está contemplado ali, pelo menos para um estagiário, caso seja necessário, entendeu? E pode ter algum remanejamento, se realmente for precisar de mais, aí pode remanejar alguma verba futura, mas a gente deixou o mínimo previsto aí. Tá certo? Foi uma reivindicação na época da Elisângela, na realidade da psicóloga que pediu na outra reunião, no ano passado. Ela pediu que ela poderia precisar, então ela poderia precisar o estagiário para Libras, né? E era uma coisa que poderia aí nos ajudar. Não entendi. Não, eu acho bem útil mesmo ter um estagiário, especialmente para Libras. Eu acompanho os alunos que fizeram Libras. O estagiário eu acho que ajudaria bastante na viabilidade da aula. E também em outros aspectos, né? Eu só fiquei curioso por causa do valor, porque eu achei que 1.200 é um valor que não paga um estagiário. Aí eu achei isso curioso. Ele paga por alguns paga meses. Por um mês, 2 meses no máximo. É uma emergência que a gente deixou, mas caso haja uma necessidade, pode ser feito um remanejamento, né? Aí tem que passar pelo concurso para aprovação, faz um remanejamento, se for o caso. Mas era bom deixar esse valor para a gente lembrar que tem essa possibilidade também. Tá bom? E da mesma forma, se o estagiário não for contratado, esse 1.200 também se remaneja nos outros itens, né? Exatamente. Outra dúvida o que são essas diárias FP? São diárias, por exemplo, o diretor ou o próprio o servidor, ele tem que ir para São Paulo, tem que ir para uma reunião, e aí tem essas diárias. Eu achei que essas diárias eram da reitoria, é o próprio campus que paga. Porque tem uma diária que a reitoria paga. Por exemplo, eu, quando vou na reunião dos diretores, e reuniões onde a reitoria me convoca, a reitoria paga as diárias para mim, entendeu? Praticamente, a grande parte das diárias desse ano, que eu praticamente usei grande parte mesmo da reitoria. A reitoria sempre pagou. Mas aí o servidor nosso, por exemplo, ele tem que se deslocar, tem que fazer um curso lá, tem que fazer reuniões, aí tem que pagar a diária. Ou nessas reuniões, que não é a reitoria que convoca, mas o servidor nosso tem que se deslocar, e aí o próprio campus tem que pagar essas diárias aí. Tá bom, ok. Obrigado. Tá certo? Então é isso. Alguém tem mais alguma consideração? Oi, pode falar. Só para esclarecer a dúvida do Clécio, em relação à Bolsa Pesquisa, esse ano foi empenhado o mesmo valor que está aí, 54 mil, na Bolsa Pesquisa. E o Matheus, ele conseguiu 2 suplementações, uma de 2.700 e mais uma de 5.700. É só para esclarecer a dúvida do Clécio. Isso, perfeito. Então, o que houve, Clécio?
foram 54 mil, mas ainda teve 2 suplementações que o Matheus conseguiu diretamente da pró-reitoria, que é uma coisa a mais. Por que a gente conseguiu a suplementação? Porque ele falou para mim, olha, eu preciso de mais bolsas. Eu falei, tenta primeiro com a pró-reitoria que eles podem conceder. Caso eles não concedam, a gente vê uma maneira de remanejar. Porque é melhor a pró-reitoria concedendo, não precisa remanejar a verba nossa, né? E aí ele conseguiu essas suplementações e atendeu aqueles alunos a mais que pediram bolsa, entendeu? E docente também. Então é uma coisa que pode ser feita. Ele conseguiu um valor bom até, né? Se juntar os 2 valores que ele conseguiu, foi um valor razoável. Foi, na verdade, os que pediram a mais, ou seja, todo mundo que pediu bolsa, conseguiu a bolsa, porque houve a solicitação da pró-reitoria e foi concedido. É o que eu digo, se tiver projeto, tiver docente trabalhando em projeto, solicitar bolsa, a gente corre atrás para conceder aquela bolsa lá. Tá certo? Então, é isso aí. Eu acho que ficou bem esclarecido agora com a Irene, ela acabou de esclarecer mesmo os valores certinho, porque ela é da parte contábil sabe certinho os valores, para onde vão cada um. Mais alguma pergunta? Valdeci, a Lenice perguntou no chat aí, qual que é a diferença do material de consumo e do material de consumo CMR, que tem uma distinção aí. CMR. Irene, você pode responder essa para nós também? Você que é da parte contábil? Você vai responder mais tecnicamente. Está ouvindo, Irene? Vixe, Valdeci, eu não sei te dizer exatamente o que é esse CRM, não. O CMR é para manutenção do campus. É compra de material de consumo para o campus, para manutenção do campus. Então, na realidade, isso, perfeito. Linha 24, peraí. É aquela do campus. Eu acho que é isso, Irene. Na realidade, eu vou resumir. Basicamente, é a mesma coisa, só que a gente deixou separadinho os 2 itens. Eu poderia fundir os 2 itens num só. Só que, como é material de manutenção, só para não confundir, que é material específico para manutenção, que a gente colocou esse item a mais. Você pode ver que é o mesmo código, é a mesma coisa. Eu poderia fundir os 2 num só, mas a gente deixou separadinho para caracterizar que esse é especificamente da manutenção. Isso mesmo, da manutenção, é para manutenção do campus, porque o setor lá da manutenção, às vezes, tem alguma coisa, então foi deixado esse valor reservado. Por isso, essa diferenciação. É isso mesmo. Na realidade, é uma coisa interna nossa. Poderia colocar tudo num item só e juntar os valores, separar para manutenção. Basicamente, a manutenção. Que eles compram, coisa para porta, essas coisas aí que eles compram, né? Prego, não sei. Esses materiais de consumo deles aí que eles utilizam. Então, tem mais alguma pergunta de alguém? Tudo certo? No chat, está tudo ok? Ô, Valdeci. Oi, pode falar. Eu não sei se cabe aqui agora, eu não sei, mas assim, eu queria ver com vocês, não sei, alguma coisa com relação a compras, porque o que a gente tem passado, pelo menos ali na nossa área ali de eletrotécnica, automação, dos concomitantes ali principalmente, que está chegando material que a gente pediu e a gente não sabe quem que pediu, qual área que pediu, para qual laboratório que vai ser destinado, simplesmente chega, e tem coisas que são comuns a laboratórios, fonte, por exemplo, fonte que teve a área eletrotécnica pediu, a área de automação pediu, a área de engenharia do ECA também pediu, então assim, a gente fica meio perdido nisso aí. Eu sei que para compras é muito mais fácil centralizar tudo e fazer uma licitação só, alguma coisa do tipo, mas eu acho que seria bom algum controle, alguma coisa em cima disso, porque senão a gente fica meio perdido, tá? Mas sim, Fernando, eu sei da planilha, mas que nem, por exemplo, chegou fonte lá, mas tem várias áreas que pediram fontes, cara, não tem como saber quais as fontes certinhas que chegaram, qual o pedido que foi, enfim, só dá pelo menos para a gente não tá chegando essa informação, tá? Para a gente chegar lá, tem como verificar esses itens aqui dessa licitação que fez, tal, mas a gente fica meio perdido para nós docentes, tá? Estou falando como docente. Não tem chegado essa informação certinho, tá? Para qual área que é certinho, como que tem que ficar.
Tem uma solução simples para vocês. Na próxima reunião dos coordenadores, eu pedi para a CAP participar, o coordenador da CAP participar com vocês também. Porque ele já mostra a relação de tudo que chegou e tal, já conversam para poder verificar uma maneira de estar passando esses materiais, de estar distribuindo, tá bom? Com essa planilha do Fernando aí. Tá certo? Tá bom, Valdeci, obrigado, agradeço. Aí vai ser tratado esse assunto com essa reunião, onde participa a CAP, a coordenação da CAP, vocês e o Fernando também com a planilha. E aí esclarece certinho, separa os materiais, cria uma logística e um processo de entrega. Tá certo? Então, parece que eu tinha a Maria, parece que colocou ali no chat que tinha uma pergunta. Podem verificar? Professor, tudo bem? Tudo bem, Tudo colega? bem. Boa tarde. Professor Valdeci, eu gostaria na verdade, tirar algumas dúvidas sobre o material de consumo. Porque como é que funciona essa questão? Porque toda vez que tem que comprar uma tomada, um fio, uma fita, um adaptador, um isso, um aquilo lá para a química sempre faz vaquinha. E eu não concordo mais com isso, porque a gente começa dá R$100, aí depois dá R$20, aí depois dá R$40, aí depois dá não sei quantos meses de R$100, e nunca termina isso, né? Dessa última vez foi feita uma vaquinha, porque o pessoal estava lá instalando os laboratórios, e aí faltou esses plastiquinhos aí da tomadinha. Eu gostaria de solicitar que isso fosse feito uma previsão do que pode acontecer, né? Por exemplo, o fio, ele não estraga, ele demora uns 10 anos, eu acho, para estragar. Acho que o pessoal aí da eletrotécnica aí pode falar até melhor do que eu. Tem coisinha que daria para comprar um pouquinho e deixar lá. Porque pode parecer que é pouca coisa. Você dá R$20 aqui, depois R$20 ali, depois R$30 ali, R$100 durante 8 meses, já são mais de R$1.000 durante um ano, né? E eu acho isso um processo complicado, porque eu não acho correto, né? Só que também a área, depois a área não concorda, porque só uma pessoa não concorda. Ou as pessoas às vezes acabam dando, né, fazendo a vaquinha, e aí não concordando, mas fazem que é para não ficar sem. Então eu acho que poderia, se houver eu não sei se isso acontece nas outras áreas, né? Lá na química isso acontece muito. Então eu acho que poderia ser feita uma lista de itens de material de consumo, esses consumos que são mais, que a tomada que sempre usa, fio, essa capinha da tomada, adaptador, para que a gente não fique nesse desespero, o senhor entendeu? Porque o senhor sabe, né, que a situação está difícil, nem sempre a gente tem o dinheiro ali para dar. Então, né, então eu acho assim, fica muito complicado, né? Porque às vezes a pessoa não compreende que naquela semana ali eu não tenho R$100 para dar, né? Ah, mas você ganha bem. Sim, eu ganho bem, mas eu tenho as contas da minha casa, né? São coisas que a gente precisa ter um pouco de... E isso acaba gerando um desgaste muito pessoal, sabe, professor? Eu acho que isso é uma coisa que é tão desnecessária acontecer, né? Até mesmo essa minha fala poderia... Até muita gente aí está falando, é desnecessário. Mas acontece, e eu gostaria que não acontecesse mais. Né, se pudesse, por mais de todos eu sei que o recurso está difícil, às vezes não tem, mas eu acho que poderia ser feito um planejamento de mais ou menos perguntar para o pessoal ali que mexe lá, que mexe com essa questão da elétrica, dessas coisas, e fazer, olha, eu preciso de 10, vamos comprar 15, né? Não é coisa que vai sumir e que não vai, que vai se perder, né? Acho que poderia pensar nisso. Certo. Então, vamos trabalhar no planejamento, né, cada vez mais, no planejamento evoluindo mais, para justamente não ocorrer isso aí que é realmente muito desagradável, esse tipo de coisa, fazer vaquinha para comprar uma coisa, R$20 daqui, R$20 ali, e de repente você vai juntar o ano, vai dar mais de R$1.000 que cada docente gastou, sendo que pode comprar com os recursos do próprio campus, né? Na realidade, os recursos são para esse tipo de coisa mesmo. Então, é questão, sim, da gente
as áreas fazer essas listas, essas pequenas coisas, né, que precisam, e a gente acatar todos esses itens e comprar todos. Eu acho que aí esse é o ponto-chave. Só que, infelizmente, demora um pouco para até você comprar, você fazer o pregão eletrônico, tudo. É um processo lento, até chegar o material, entre você comprar e chegar o material, pode demorar de 4 a 6 meses, é muito tempo. E esse que é o maior problema, muitas vezes, é a lentidão do processo, quando é feito pelo pregão eletrônico e tal. É um processo lento e trabalhoso, mas pode ser feito, só que ele demora, ele não é de imediato. Então, às vezes, você precisa de um... Porque muitas vezes eu também até ajudei na vaquinha, muitas vezes as áreas, eu tenho ajudado também, porque muitas vezes ocorre que sem ter uma necessidade de uma tomada especial lá que a gente tem, mas tem a tomada comum. E aí tem um item especial lá que tem que comprar para aquele momento, não pode esperar 4 meses para a gente licitar, para chegar. Então, tem coisa que é difícil e acaba ocorrendo essas vaquinhas que são uma coisa realmente muito ruim, que tem que ser abolido. Então, uma coisa que a gente tem que tentar fazer e exercitar, que é muito difícil, mas que a gente tem que almejar, é prever tudo que a gente vai precisar com uma antecedência de 4 a 6 meses. Se a gente conseguir prever tudo, mesmo qual é a tomadinha, qual tipo e tal, e a gente compra aquela quantidade, e estando dentro da previsão, ela vai estar ali guardadinha no estoque, né, para quando precisar ser utilizado. Então, é realmente uma questão de planejamento, de organização, que realmente a gente trabalhou nisso e temos que melhorar muito mais ainda. Então, realmente é compreensível a indignação sua, Maria Tereza, por esse fato das vaquinhas, que eu também fico indignado com isso. Então, acho que eu compartilho com você, né, dessa necessidade, e acredito que nós vamos trabalhar para melhorar nesse assunto, sim, tá bom? Muito obrigado pela sua colocação. Mais algum comentário para a gente continuar? Alguém tem mais algum posicionamento? Bom, obrigado, Maria. Eu agradeço você também pela colocação. Então, pessoal, eu vou partir então para a votação a gente fez todo esse processo, um processo bacana, né, que a gente fez com orçamento e tal, de uma maneira que a gente passou por todo mundo, então ficou mais tranquilo, eu acredito agora, de passar por essa votação. Então, vou colocar assim, ó, todos os conselheiros que aprovam o orçamento da maneira que está, escrevam no chat aprovado. E aí a gente vai ler e vamos quantificar todos. E aí depois eu abro de novo, quem não for contrário. Mas, primeiramente, quem aprova, escreva aí no chat aprovado. A gente faz a contagem. Tudo bem? Clécio, aprovado. Lucas, aprovado. Irene, aprovado. Marco, aprovado. Jean, aprovado. E alguém é contrário à aprovação ou desaprova? Na contagem aí, eu não estou conseguindo ver aqui. Como que foi a contagem? Todos aprovaram, Naís? Todos aprovaram. Certo. Então, muito obrigado. Então, foi unânime a aprovação. Então, vamos passar para o próximo item, que é a questão... Deixa eu ver como que escrevi aqui. Um instantinho. O próximo item, o terceiro assunto, necessidade da criação de uma nova comissão de layout para estudar as reivindicações das áreas sobre mudanças de alteração de layout. Então, o que eu coloquei? Olha só, voltando à pergunta do Michael. O Michael, ele tinha uma necessidade específica, que era a criação de uma sala específica, de uma alteração no layout, para a criação de uma sala específica ali, numa determinada área e local. E aí eu acredito o seguinte, Michael, por que eu fiz um assunto de uma maneira mais abrangente? Não que a gente não vai aprovar essa sala sua, de maneira nenhuma, mas eu acreditei e acredito que é o seguinte, que pode ter mais reivindicações de espaços, pode ter mais reivindicações de espaços ou de áreas, de outras áreas também, né?
outras áreas, outros setores, pode reivindicar ou querer, de repente, que uma determinada área que poderia ser para um determinado local possa ser compartilhada. Então, e pode ter também uma reivindicação de uma determinada área que talvez esteja em desuso. Vamos supor, a gente tem o nosso layout hoje que está estabelecido, mas às vezes tem uma necessidade ali de construir uma área fora do galpão, por exemplo, que tem a possibilidade, né? Tem um projeto do container, por exemplo, que ele consegue colocar uma área fora do galpão, ou uma área que os alunos ou servidores queiram para uma área de recreação entre servidores, ou uma necessidade de que possa surgir, assim como a sua solicitação, pode surgir necessidade de outras áreas também. Então, por isso que eu acredito que se a gente startar aqui, né, ver a necessidade de uma nova comissão do layout. Então, como que a comissão do layout deve ser composta, na minha opinião, pelo menos por todos os coordenadores das áreas, de todas as áreas, tem o coordenador de curso e também outras coordenações que queiram, ou outros servidores que queiram participar. Desculpa, eu tive uma falha aqui na conexão. Então, vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Só dá um retorno para mim. Agora sim, Valdeci, mas cortou um pouquinho. Eu vou 15 repetir, segundos. então. Eu vou repetir o que acontece. Então, novas situações podem surgir na nossa instituição com questão às áreas existentes, a relocação de área e tal. E aí, essa comissão do layout, o que ela vai fazer? Ela vai propor essas reivindicações suas, por exemplo, olha, passa por essa comissão, todo mundo analisa e faz um estudo. E aí, já faz um estudo, expõe para todos do campus, e em seguida, né, quando vim para o CONCAN, já vem uma coisa mais definida, que já passou por todas as áreas, passou por toda a comunidade, vem uma coisa mais tranquila para o CONCAN poder fazer a aprovação. Porque aí o CONCAN, ele vai fazer a aprovação, mas já é uma coisa que já foi discutida de uma maneira geral. Porque se vier coisas, assim, necessidades específicas para o CONCAN decidir, ele pode decidir para uma área ou para um grupo ser favorável, e ao mesmo tempo, às vezes, tem um outro grupo que também pleiteia, pode pleitear coisas semelhantes ou coisas que poderiam ser utilizadas de uma maneira comum, às vezes fica para setores específicos. Então, eu acho que, por isso que eu coloquei dessa forma, na minha opinião, essa criação desse layout, dessa comissão, ela vai dar subsídio para vocês poder fazer exatamente o que você pediu, né? De ter a liberação daquele espaço e tal, de uma maneira mais tranquila. E pode dar um subsídio, por exemplo, o Lucas, ele é projetista, tem outros docentes também que fazem projetos, então pode dar subsídio para criar um espaço de boa qualidade, conforme os espaços que foram criados lá. Tá? Então, essa que é a ideia que eu queria explicar, da necessidade, né, da gente startar aí essa necessidade para convidar aí uma nova criação de uma nova equipe do layout, né? Para ter essa equipe funcionando no campus. Tá certo? Pode se manifestar, por favor, vocês? Valdeci. Oi, pode falar. Só uma pergunta. O trabalho daquela outra comissão, então, que já foi feito isso, né? Já foi feito reuniões e reuniões, inclusive eu trabalhei nessa comissão, que nem foi completa ainda as alocações, o que foi decidido naquela ocasião, com aquela equipe, aquele trabalho, então, foi descartado, é isso? Então, ó, só respondendo a sua pergunta, todo o trabalho feito não foi descartado. O trabalho, ele continua, passou pelo CONCAN, foi aprovado. Todo aquele trabalho, ele permanece. O que ocorre é uma necessidade futura de um novo espaço, né? Um espaço diferente daqueles, que seja necessário, um espaço que está vazio, um espaço que não está contemplado naqueles espaços definidos. E aí é uma necessidade nova que não estava naquele trabalho.
Entendeu? Não, tá. A minha pergunta é porque, assim, nem foi finalizado ainda o trabalho que teve aquela comissão, os layouts que foram definidos, as áreas, as alocações de áreas entre os setores e tal, nem foi finalizado ainda e já está cogitando de uma nova coisa. Eu sei lá, eu acho que, na minha opinião, pegar aquele trabalho que teve e simplesmente ignorar, né? Não sei, eu acho um desrespeito com a comissão passada. Mas, enfim, cabe ao CONCAN decidir ou não aí. A ideia minha, ô Lucas, é que é o seguinte, tinha uma necessidade específica da criação de mais uma sala que não estava previsto naquele layout, entendeu, Lucas? Como não estava previsto, e aí como que é tratado uma coisa que não estava previsto naquele layout, entendeu? Essa foi a preocupação minha, não a preocupação de alterar aquele trabalho que ainda nem foi ainda implementado, mas como surgiu uma proposta nova de uma sala num lugar onde havia um espaço vazio, e aí eu achei interessante, justamente para não entrar em choque com o que já foi decidido pela equipe do layout anterior, criar essa nova equipe para fazer esses estudos, entendeu? Foi nesse sentido aí. Foi justamente para não haver o choque com o que já tinha sido decidido, entendeu? Não sei se ficou bem claro isso aí. Não, sim, eu entendi. Que da forma como foi colocado, como foi para layout e tal, como é que tá? Deixa eu até ler aqui como é que foi colocado aí na pauta, e eu não entendi dessa maneira que você falou agora, tá? Da forma como foi colocado aqui, ficou um pouquinho diferente, tá? Então, por isso que eu indaguei e que eu questionei isso aí, tá, Valdeci? Tá até aqui, ó. Necessidade... Reivindicações das áreas. Se é uma reivindicações, é uma área que já está criada, né, provavelmente. Enfim, não de uma criação de uma área, alguma coisa diferente. Criação, eu não sei nem se cabe uma comissão, mas enfim, beleza. É só isso só, que eu tinha entendido de outra maneira. Então, vamos voltar ao que houve, então. Houve uma reivindicação do Marco de uma área específica, de um espaço ali que não está previsto uma criação de uma sala, criar um espaço novo ali. Então, como houve uma reivindicação, e já teve um estudo que naquele espaço, teoricamente, ficaria vazio, mas eu vejo que a reivindicação dele é interessante, por quê? Que é um espaço vazio que contempla que é possível colocar uma sala a mais ali, que é ali no galpão. Pelo que eu entendi, foi isso, Marcos. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Tem uma área ali entre no galpão e aqueles banheiros novos que foi feito. Existe um espaço ali vazio que contempla a formação de mais um espaço, uma sala. Então, a ideia era ter mais um espaço ali. O Valdeci, eu não sei, a Maria Tereza está na minha frente, mas se ela quiser falar antes, mas aí depois, quando chegar a minha vez, eu queria explicar todo o processo do porquê que a gente chegou até aqui. Certo. Tá bom. Então, mas só recapitulando, Lucas, só para finalizar, Maria Tereza, só explicar, em função, né, de uma manifestação sobre uma alteração lá que eu me manifestei e me sugeri aí, olha, se tiver que fazer novas modificações, é interessante criar um novo grupo para estudos, tá bom? Por isso que eu manifestei. Não, sim, Valdeci, só como da maneira como foi colocado, agora que você explicou é diferente, tá? Mas a maneira como foi colocado, no meu entender, tinha ficado que ia ser uma reivindicação de uma área que já existe, alguma coisa assim, entendeu? Então foi só isso, mas se é uma coisa que, além daquilo que a comissão já tinha previsto, tal, que não finalizou ainda, tal, aí tudo bem, aí é claro que cabe e não vejo problema. Era só esse ponto só. Certo. Então, olha, eu vou deixar as inscrições aqui, pelo que eu vi é o seguinte, a Maria Tereza, depois o Clécio, depois volto para o Marco de novo. Tudo bem? Vamos rodar, então, as inscrições. Maria Tereza, pode se manifestar, por favor? Sim, professor, muito obrigada. Eu havia entendido a mesma coisa que o Lucas. E eu até ia colocar aqui, eu particularmente, né, isso é uma opinião minha, eu sei que daqui a pouco eu não vou mais ser nem convidada para participar das reuniões aí, mas eu acho que se já existe essa comissão, acho que essa comissão trabalhou o ano passado bastante em cima do layout, né,
Acho que foi um trabalho muito árduo e um trabalho bastante uma coisa trabalhosa, né? E eles têm um conhecimento do qual, por exemplo, eu não teria se eu fosse fazer parte dessa comissão agora. Então, eu acho que eu entendi da mesma forma que o professor Lucas. Então, a minha sugestão seria, por que não apresentar essa solicitação que o servidor está fazendo agora para essa comissão que já existe, e caso alguém queira, né, não sei se existe essa possibilidade, mas caso o servidor queira também fazer parte dessa comissão, aí vê se existe a possibilidade ou não, porque eu acho que quem mais conhece do layout do campus é essa comissão, que trabalhou bastante em cima disso. E eu havia entendido a mesma coisa que o professor Lucas, e eu agradeço por vocês terem me dado a palavra. Só um instantinho antes do Clécio, só queria posicionar uma coisa. A minha preocupação, Lucas, também é que essa comissão, pelo que eu verifiquei, a portaria dela está vencida. O que a gente pode fazer é renovar a portaria dela, e aí, se tiver novas pessoas que queiram agregar, a gente agrega, e podemos manter a mesma comissão, não tem problema nenhum. Só que o problema dela, como a portaria está vencida, a gente pode renovar, mas essa que é a solicitação, né? Porque hoje, como a portaria está vencida, teoricamente, nós não temos uma comissão formada para tratar dessas novas manifestações que possam haver, tá bom? Clécio, pode se manifestar, por favor? Clécio? Boa tarde. Eu queria, a pergunta é a seguinte, existe possibilidade de mudança do layout? Porque a gente vem trabalhando num projeto já há um bom tempo, a gente reivindicou um espaço e até agora a gente não recebeu nenhum retorno, porque até a gente tenta participar de licitações para comprar container para fazer um laboratório dentro do container, visto que não tem espaço no galpão para o laboratório que a gente está tendo intenção, que faz parte o professor Júlio, o professor Colombo, tanto que o professor Colombo montou o laboratório na casa dele, né, para tocar aí durante a pandemia, né? Então, se vai abrir essa possibilidade de mudança de layout, eu acho que deveria ser publicado abertamente, né, para atender e pesar as várias reivindicações e depois chegar num consenso e decidir o que pode ser atendido e o que não. É só essa questão que eu gostaria de trazer. Obrigado. Certo, obrigado pela participação. Michael, parece que gostaria de explicar. Sim. Obrigado, Valdeci, pelo espaço. Eu só queria explicar resumidamente qual foi o contexto disso, né, para não parecer que foi simplesmente uma solicitação de um espaço do nada. Para os outros membros que estão aí acompanhando, para explicar por que a gente chegou, eu quis chegar até aqui na reunião do CONCAN com uma proposta. Ano passado, no início do ano passado, agora eu estou falando não como membro do CONCAN, mas como o líder do grupo de pesquisa que está querendo trabalhar nessa sala. No ano passado, o nosso grupo fez uma parceria com uma empresa lá do Parque Tecnológico, uma empresa privada, e a gente tocou um projeto esse ano com essa empresa, né? Foi arrecadado mais de 50 mil reais de financiamento privado para a instituição, que foram pagos em forma de equipamento, de bolsa para aluno. E nesse projeto com a empresa, é um projeto onde é necessário fazer diversos experimentos com soluções químicas. E a gente, quando começou esse projeto, foi até a direção, foi até o Fernando, pedindo ou precisando de um espaço para poder executar o projeto. E até então não tinha, né? Não tinha porque a gente não tinha nem ainda a realidade do galpão. E assim, por conta da pandemia, acabou que uma das alunas do projeto, são 3 alunos, uma das alunas adaptou lá na casa dela um espaço, um quarto, para fazer os experimentos na casa dela. E acabou que a gente teve que se adaptar bastante por causa da pandemia para poder executar o projeto. Mas se não tivesse sido isso, a gente nem sabe onde que teria sido feito os experimentos e as fases que precisavam ser feitas, né? Essa questão dos experimentos, em relação a esse projeto específico, ela também é muito importante, não só pelo espaço de se fazer o experimento, mas pelo sigilo. É uma preocupação muito grande que essa empresa tem no desenvolvimento dessa tecnologia que está fazendo junto com a gente, de manter o sigilo daquilo que ela está desenvolvendo. Então, ela não olha com muito bons olhos a gente fazer isso num espaço onde várias pessoas têm acesso ou que seja compartilhado com muita gente.
A título de informação também, nesse projeto, ele não é um projeto de uma área específica, né? Nesse projeto a gente está envolvendo alunos de várias as áreas, tem alunos da engenharia de controle e automação, engenharia mecânica, alunos da licenciatura. Cada aluno desse ganha bolsa de R$700, por exemplo. Então, é um projeto que envolve bastante aluno, é um projeto que traz recursos, e a gente está renovando esse projeto esse ano de novo, né? E a gente, mais uma vez, precisa do espaço, a gente está vendo a realidade da volta a se fazer o trabalho presencial mais próxima, e a gente está preocupado com isso, né? Desde o ano passado, desde o início do ano passado, reivindicando um espaço para executar o projeto, é isso que a gente quer no fundo, é um espaço para execução do projeto e para tocar os outros projetos do grupo de pesquisa também, né? E executar significa guardar os materiais que foram adquiridos pelo financiamento, guardar os experimentos e tudo mais. E a gente está tendo essa preocupação. Então, uma sugestão que surgiu para que a gente tivesse esse espaço onde pudesse ser feito, é uma alteração do layout que é mínima. Existe, não sei se vocês têm o layout em mãos, ou lembram do layout, mas existe um vão entre um banheiro e a fábrica, eu não lembro exatamente o nome do espaço. FabLab, exatamente. Existe um vão, e a sugestão seria colocar uma parede naquele vão, uma porta com uma parede naquele vão, e aquele espaço já seria o suficiente para o que a gente estaria necessitando para o momento. Então, a sugestão seria essa, né, que a gente teve a princípio. Então, a gente sabia, né, que o procedimento é passar pela comissão do galpão e depois chegar no CONCAM. Mas a comissão do galpão, a portaria está vencida, né, conforme o próprio Valdeci falou. Então, teria em todo um tempo para se montar uma nova comissão, para a gente chegar até aqui o CONCAM, e esse tempo que a gente está precisando dessa sala para executar o projeto, não está ficando cada vez mais extenso. Então, como a modificação ela é muito simples, né? O uso, a estrutura do que está sendo feito lá agora não seria modificada em nada. A gente entende que outros projetos, como o Design, como o Baja, já tem um espaço definido, sendo que, por exemplo, o Baja não tem nenhuma execução ainda, que não seria um inconveniente a gente trazer para o CONCAM para fazer essa aprovação. E viabilizaria isso, né? Não seria uma modificação rápida, não seria uma modificação demorada. Então, a nossa ideia foi trazer isso para ser discutido aqui, e é claro, escutar a opinião de todos, e se todos considerarem que para essa modificação ou para outros, será necessário primeiro montar uma nova comissão, para depois fazer a avaliação nessa comissão e depois retornar ao CONCAM, ok, a gente obviamente aceita, mas isso atrapalha cada vez mais o nosso projeto, porque nessa nova fase, por exemplo, a quantidade de material que a gente vai trabalhar é muito maior do que na primeira fase, na primeira etapa. O dinheiro que vai entrar também é muito maior, as bolsas que os alunos vão ganhar é muito maior, mas essa quantidade de material é muito maior. Então, a gente não sabe onde ainda seria um local ideal para fazer a execução do projeto, caso não tenha a viabilidade de um local. Obrigado, Maicon, pelas explicações. Desculpa, Valdeci, só um complemento. Desculpa. Essa necessidade, o agente de prospecção, que é o Agnaldo, ele está até aqui na reunião, ele acompanhou, né, todo esse processo que a gente conversa com a empresa, não só a necessidade de espaço para executar, mas como o sigilo que essa empresa exige da gente na execução do projeto. Então, ele, inclusive, está aqui como um membro externo ao grupo, né, para testemunhar que, caso necessário, que essa necessidade, de fato, ela é latente, que a gente tem ela. Tá, só isso. Obrigado, Maicon, pelas explicações. Obrigado. Aí, Lucas, parece que quer se manifestar, Lucas, é isso? Não, vou descer, a minha mão já estava levantada, esqueci de abaixar. Mas só aproveitando, se eu não me engano, Maicon, só tem que verificar com calma, se eu não me engano, naquele espaço era para ter uma saída de emergência, tá? Se eu não me engano, tá? Eu não tenho aqui, mas eu trabalhei bastante nesse layout aí. Se eu não me engano, ali seria uma saída de emergência, tá? Só tem que verificar isso certinho, se não houver impedimento quanto a esse tipo de coisa, enfim, só isso. Hoje não tem a saída, mas eu não sei se está projetado uma saída, não, mas tem, hoje não tem. Se eu não me engano, tá, mas enfim, mas tem que ver se realmente vai ser feito, se não vai, enfim, aí não depende tanto da gente, né? Mas era só esse ponto aí. Desculpa pela mão levantada aí, Valdeci. Maria Tereza, quer se manifestar?
Maria Tereza, quer se manifestar? Desculpa, professor, eu estava falando com a minha mão, o meu microfone fechado. Esse item que o professor Lucas colocou, isso é bastante interessante. Eu até fiz a pergunta, né? Mas por que não utilizar o laboratório de química? Porque os laboratórios de química, eles são bastante utilizados pela manhã. Na parte da tarde, eles ficam bastante ociosos. Eu acho que numa questão aí de emergência, né? Eu já trabalhei com projetos de sigilo lá na UFSCar, e a gente trabalhava em laboratórios compartilhados, né? A questão do sigilo, ela perpassa por várias coisas ali na área de química. Mas o que precisa mesmo é tomar cuidado, eu acho, é essa questão mesmo da saída de emergência, né? As portas, tudo. Então, se vai ter ventilação adequada, tudo isso, né? Não é só o local, vai ter que... se for para trabalhar com reações químicas, professor Michel, precisa ter uma certa procurar um pouquinho, né, sobre como fazer essa construção de forma adequada. Era isso que eu gostaria. Se precisar de ajuda, eu posso até ajudar na questão das normas de segurança, que eu já trabalhei bastante com isso. Marco e mais uma pessoa. Marco, pode falar? Tá, joia. Não, obrigado, Maria Tereza, obrigado. A gente vai precisar, assim, a empresa também já faz esses experimentos na empresa, na própria empresa, então eles também sabem de como fazer isso, né? E também poderiam ajudar, mas a gente agradece. O Valdeci, o Marcos William gostaria de ter a palavra. Eu posso passar a palavra para ele? Como que é o procedimento? Acho que se todos concordarem, todos concordam? Alguém se opõe, quer dizer? Se ninguém se opor, alguém se opõe? Não? Então, como ninguém se opôs, ele pode falar sim. Tá, ok, obrigado. Marcos William. Bom, pessoal, boa tarde, vocês me ouvem bem? Só dá um ok se estão ouvindo. Ok. Ouvimos. Obrigado. Então, Maria Tereza, só te respondendo em relação ao uso do laboratório de química, né? Desde o início, esse projeto, eu que sou o coordenador com a Resix, esse projeto com a empresa, eu que sou o coordenador, e a gente tem conversado desde setembro de 2019 sobre ele no campus, e eu conversei bastante com a Andrea sobre o uso dos laboratórios na época. Ela me deixou aberto, como você está colocando aí também, Maria Tereza, a gente sempre agradece essa disposição, mas ocorre que a gente não vai usar para reações químicas, né? São algumas reações químicas com vidraria, esse tipo de coisa, ou algum outro equipamento que vocês tenham no laboratório, e que, à época, a gente não cogitou usar, porque ela falou que ocupar com computadores da bancada, porque a gente faz uma análise química e computacional simultaneamente, né? Então, precisaria ter um notebook ao lado desse material que a gente está usando, essas concentrações. E aí, a Andrea achou melhor a gente não guardar esses equipamentos ou os notebooks, por exemplo, do projeto num laboratório de química, que não teria tanta condição de ficar ali nesse ambiente. Tá? Eu lembro que a principal questão de usar o laboratório foi esse, da gente ter que usar equipamentos eletrônicos ali junto na bancada. Obrigado por enquanto, pessoal. Michael, quer manifestar, Michael? Professor, posso só falar uma coisinha, por favor? Não sei, o Marcos, você pode dar a vez para ela ou você quer falar primeiro? Não, eu deixei a mão erguida sem querer, eu não quero falar, então, obrigado. Então, aí, pode falar, Tereza. Olha, eu sei que a professora Andrea, ela foi a coordenadora, né? Mas isso nunca foi passado para a gente em RNA, pelo menos eu faltei poucas reuniões, né? E todas as reuniões que eu faltei foi mais no finalzinho do ano, porque meu marido fez uma cirurgia. Mas é engraçado, professor Marcos William, que a gente tem um potenciostato que a própria professora Andrea ela utiliza,
e ele é ligado ao computador, e se faz reação ali, né? Eu acho que está faltando, assim, um pouquinho de conhecimento e de conversa com outros membros né, que possam não deixar atrasar esse projeto que vocês estão trazendo recurso para o campus, né? Esse é o meu ponto de vista, mas acho que pode ser que a gente tenha visões diferentes, né? A gente sempre trabalha, hoje em dia, a grande maioria dos equipamentos, a gente precisa acoplar um notebook para trabalhar com ele. E eu não sei, eu não vejo problema nisso, né? Agora, mas não foi passado isso em RNA para a gente em reunião, viu? Olha só, posso me manifestar agora, pessoal? Eu vou me manifestar, eu gostaria de dizer, né, primeiramente, agradecer pela participação do Marcos, do William também, e por tudo que foi falado. Eu fui lá no Parque Tecnológico com ele, vi o nascer desse projeto, o esforço também de todos eles para realmente trazer esse projeto. É um projeto muito importante para nós todos da instituição. E eu acredito que a melhor maneira de ajudá-los é realmente essa comissão, ela está com portaria vencida. A gente pode reativar essa comissão, verificar se todos os membros querem continuar participando, que praticamente são todos coordenadores das áreas, e mais o Fernando também participa, né? E aí essa reunião, na minha opinião, reuniria, verificaria se não tem nenhuma interferência ali possível com relação ao ABCB naquela área. Caso aquela área esteja comprometida, fornecer uma outra área, de repente até existe algum espaço, pode ser direcionado para esse trabalho específico, após uma análise maior, entendeu, de todas as áreas, todos os setores, e se não puder disponibilizar para criar uma nova sala, arrumar um novo espaço e arrumar um espaço para isso ser feito. De repente já existe um espaço que pode ser relocado para essa turma aí realizar esse trabalho, tá? Então, isso pode ser pensado nesse nível, né? Porque e atendido devido à importância desse projeto. Esse projeto tem uma grande importância, e aí eu vou dizer mais uma vez, é um momento importante dessa reunião, porque vai estar todos os coordenadores lá e, de certa forma, vocês vão contagiar os outros coordenadores das outras áreas, vai ter visibilidade a esse trabalho, a esse processo, para que novos projetos iguais a este sejam realizados. São projetos importantes para a instituição, que tem verba própria. Com esse projeto você pode trazer recursos novos para o campus, é o que a gente está precisando, viu? E Marcos, é o que a gente vai precisar muito daqui para frente no nosso campus. A gente vai precisar de muito projeto assim, de verba própria, com empresa. Então, vocês estão com uma coisa nas mãos muito importante, que é o nascedouro de uma nova forma de captação de recursos para o campus. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa reunião, voltar essa comissão com todos os coordenadores, com o Fernando participando também, e outras pessoas que quiserem aderir também, porque vocês estão com uma coisa importante nas mãos, que é praticamente o futuro do nosso campus aí, com captação de recursos novos, criação de novos espaços. Então, é uma coisa que não pode ficar ali guardada, é uma luz que tem que ser colocada no alto para brilhar. Então, por isso que eu acredito, e eu vou fazer essa manifestação, para a gente reativar essa portaria, no mínimo, minimamente com os membros já existentes, né? O Lucas, que participou, que fez grande parte dos projetos elétricos ali, e muita coisa dos projetos, até do layout, ele ajudou bastante, ele sabe onde estão todas as coisas, sabe também tem o nosso projeto do ABCB, que tem que ser contraposto para ver onde estão as coisas, né? E nós trabalhamos em conjunto para para dar apoio para esse projeto, e que muitos outros iguais sejam realizados, né? A gente também está vendo parceria com a Caoa Sherry para fazer projetos semelhantes, que já tem vários projetos com a Caoa Sherry que vão realmente também demandar espaço, entendeu? Então, são coisas aí importantes para o nosso campus. Por isso que eu acredito ser interessante a gente dar esse encaminhamento de reativar, né, essa portaria que já está vencida, verificar se todos os membros estão de acordo, em continuar, a gente reabre ela,
E aí vocês fazem uma reunião com esses membros, faz uma videoconferência e tentam verificar a solução mais viável para apoiar o quanto antes, e ao mesmo tempo, o Marcos Luiz puder participar também, para explicar como é que foi que você fez todo o início desse projeto. Aí você fez toda a parte documental, junto com o pessoal da reitoria. Então, você fez muita coisa aí, muita parte documental você levantou para o projeto existir e ter esses recursos, entendeu? E aí isso é interessante para nós, de outras áreas, termos projetos semelhantes. E aí você praticamente já sabe aí o caminho das pedras e pode ajudar aí, né, muitos que queiram trilhar esse caminho, é um caminho vitorioso. E de maneira nenhuma o nosso instituto, nosso campus pode não apoiar, a gente tem que apoiar em conjunto isso aí, tá certo? Clécio, levantou a mão aí, gostaria de se manifestar? A minha manifestação é no seguinte caminho. Eu acho que o campus, ele dificilmente vai ser um campus estático. Isso, com o passar do tempo, vai sempre surgir demandas e de mudança de espaço. E eu acredito que essa comissão, ela tem que ser uma comissão permanente, não é uma comissão temporária. Sempre ter alguém responsável por atender essas demandas, para, por exemplo, não chegar a esse ponto, né? Por exemplo, o projeto deles já está há 1 ano rodando e conseguiram renovar e ainda não tem um espaço destinado para esse projeto. Mesmo que se for um projeto temporário, seja um espaço temporário, algo desse tipo, algo que seja mais rápido, essas demandas sejam atendidas de uma forma mais rápida, de uma forma mais imediata. Ainda mais esses projetos que arrecadam fundos com o campus, eles precisam ser priorizados. E a minha sugestão é que torne essa comissão uma comissão permanente, que não precise ativar uma comissão toda vez que surgir uma demanda. Até porque essas demandas vão surgir a todo instante, a todo momento, e isso eu acredito que vai ser bem importante para a gente. Era isso. Certo, Clécio, obrigado aí pela palavra. Lucas, ele ergueu a mão aí, gostaria de se manifestar? Não, sim, Valdeci. Era só manifestar em 2 sentidos. Primeiro é corroborar aí com a fala do Clécio, que eu também acho que essa comissão devia ser permanente, e só renovando alguma coisa assim, renovando os membros, né? E outro ponto é que, nesse caso aí, que urgência, que eu estou enxergando como esse projeto aí necessita de uma certa urgência, deveria ver um espaço já existente e tentar alocar, nem que seja de maneira temporária, mas já tentar resolver esse problema, pelo menos por agora, porque senão, se até criar a comissão, até passar, trazer para o CONCAN, ser aprovado, acho que demanda um tempinho aí. Então, eu acho que deveria já pensar em um espaço aí já existente e tentar alocar de alguma forma aí para atender esse projeto. Eu acredito. Quer falar mais, Lucas? Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo, Valdeci. Eu acho que teria que ser um pouco mais a toque de caixa isso aí, enfim. Clécio, gostaria de falar? Pode falar. Não, é só... aqui eu recebi de um colega aqui, que dessa demanda de projetos externos, que isso tem que ter uma visão um pouco mais... com um pouco mais de prioridade até pela própria direção, assim, porque senão a gente fica trabalhando e quando a gente consegue, a gente fica travado dentro da própria instituição com o projeto sendo feito em casa, na casa, e isso aí é bem complexo e é desmotivador. Acaba que o projeto, em vez de ser uma coisa boa, às vezes se torna um sofrimento para a equipe que está tocando o projeto aí. Certo, obrigado, Clécio. Michael? Eu concordo exatamente com o Lucas e com o Clécio. O Clécio acho que conseguiu resumir melhor do que eu o sentimento que a gente já está no projeto há 1 ano e está com essa insegurança de não ter onde fazer o projeto. Isso acaba que a empresa sente também, que ela se filiou, criou uma parceria com uma instituição que não consegue eles dão uma contrapartida financeira e a instituição não consegue dar uma
contrapartida de um local adequado para ser realizado o projeto. Então, se a gente conseguir, conforme o Lucas falou, viabilizar isso de uma forma um pouco mais rápida, nem que seja provisória, num espaço já existente que não está sendo usado, isso já ajuda bastante. E aí a gente teria tempo de reativar a comissão, mandar proposta para a comissão e aí definir um espaço depois já mais específico e não mais provisório. Certo. Bom, eu vou manifestar da seguinte maneira: a gente tem duas maneiras de resolver. De uma maneira rápida, para determinar um espaço, pode ser feita, levar para a reunião dos coordenadores, onde estão os coordenadores de todas as áreas, e verificar um espaço, né, que pode atender e liberar esse espaço específico para esse trabalho, para esse projeto o quanto antes. Isso pode ser tratado, na minha opinião, na reunião dos coordenadores, e aí definir, porque todas as coordenações têm espaços, se juntar todos os espaços do campus, estão entre os coordenadores. E aí define qual o espaço específico e já libera eles para esse projeto aí, porque ele tem a duração de no mínimo mais um ano. Esse é um ponto aí interessante. E ao mesmo tempo a gente já pode também reativar essa comissão do layout, a gente reativa a comissão com os mesmos membros e consulta os membros. Se tiver alguém que queira sair, né, eu não quero mais participar, e aí a gente substitui, mas basicamente são todos os coordenadores dos cursos estão nessa comissão. A gente reativa essa comissão também para uma discussão maior, e aí para estudar essas necessidades aí de uma maneira a longo prazo. Mas a curto prazo, eu acredito que pode ser feito, né, essa reunião para decidir o espaço específico na reunião dos coordenadores de curso. Porque eles detêm, ou talvez, a gente pode até abranger mais a reunião para os coordenadores em geral, né? Porque todos os coordenadores que detêm todos os espaços do nosso campus estão com as coordenações, e aí a gente avalia onde seria um espaço específico que poderia liberar aquele espaço somente para o uso desse projeto. E aí liberaria esse espaço, e aí vocês poderiam ir trabalhando lá. Enquanto isso, a comissão reativada também já vai trabalhando num processo mais a longo prazo para resolver esses problemas, ou assim como o Clécio falou, é muito dinâmico, né? Vocês vão rodar esse projeto vai ter um fim. Tendo um fim, de repente um novo projeto surge, um novo grupo utiliza aquela área. Outrora utilizado por esse projeto pode ter uma outra continuidade, aí continua sendo utilizado. Tudo isso era bom estar passando aí para essa comissão analisar, para não ficar concentrado na mão de uma única pessoa. Por exemplo, o diretor ele pode decidir por isso, ele pode desapropriar uma área ali que ele acha que não está sendo usada e liberar para vocês, por exemplo, ele pode. Porém, não é uma coisa boa, democrática, que pode entrar em conflito com uma outra área. Então, conversando de uma maneira comum, ainda tem uma vantagem que, por ser um projeto muito importante e interessante para a instituição, outros também vão ser, de certa forma, ter um interesse em saber como que se faz para chegar no estágio de projeto desse. E aí agrega para novos pesquisadores, novos projetos nesse sentido aí. Então, acaba contribuindo mais ainda com a instituição, além de ter imediatamente esse espaço aí. É um projeto que está um ano, né? Na realidade, se vocês se recapitularem, só uma história, esse projeto começou justamente quando começou a pandemia também, ele foi liberado lá, mais ou menos na época que veio a pandemia. Então, não teve, as tratativas, a gente estava batalhando para ter um espaço lá no Parque Tecnológico, para esse projeto, que era uma sala que era do ITA, que o ITA estava liberando para esse projeto utilizar. Só que aí veio a pandemia e as tratativas ficaram paralisadas nesse sentido. Mas aí estava sendo liberada uma sala dentro do Parque Tecnológico mesmo, que é uma sala que pertence ao ITA. E acabou vindo a pandemia e impedindo esse processo de acontecer. De lá para cá, teve toda a pandemia, por isso que a aluna, né, acabou fazendo na casa dela. Como ainda nós não retornamos presencial, mas a gente tem que já estar resolvendo esse problema antes mesmo de voltar no presencial, já ter esse espaço definido para vocês, Michael e Marcos William, e outros membros do projeto, alunos, né, bolsistas que estão trabalhando, poderem trabalhar aí com tranquilidade para colher os frutos aí para a gente, tá bom? Michael, quer se manifestar?
O que eu ia propor, mas aí eu não sei, Evaldeci, dessa sua fala, se você acha viável, até mesmo para não ser, como você mesmo disse, uma decisão de uma única pessoa, e talvez essa que foi a minha ideia inicial, seria usar a praticidade e a pluralidade que a gente tem aqui no CONCAN para fazer a aprovação dessa inserção na planta, dessa parede. Claro que se com a gente podendo condicionar isso à não existência, por exemplo, de uma previsão de porta de emergência, ali, como o próprio Lucas falou. Então, porque isso traria uma solução mais rápida para o que a gente está precisando, uma solução mais permanente, eu acredito e viabilizaria a construção da sala, nem que depois a gente discutisse se seria ali mesmo ou em outro lugar, mas pelo menos não travaria a colocação dessa parede ali. Se quiser, eu até posso mostrar no layout qual que seria a ideia, mas eu não sei também o que os outros pensam. Então, Michael, é o seguinte, eu acredito que a gente tem que tomar a decisão com um tempo mínimo de análise, para a gente não atropelar alguma coisa que esteja ruim, né? Alguma coisa, de repente vai ter uma parede lá, e a gente aprova a sala aqui, mas depois descobre que a sala não pode ser naquele lugar. E a gente está aprovando alguma coisa sem saber se vai ou não ter parede de emergência ali, fica uma coisa muito difícil, que não é a maneira que o CONCAN tem recebido as aprovações. Igual, por exemplo, o calendário foi feito, foi mandado para todo mundo teve um tempo de analisar e tudo, aí chegou para a aprovação do CONCAN de uma maneira onde todo mundo já tinha o material. O orçamento, também chegou o orçamento, passou por todas as etapas, chegou, todo mundo já tinha orçamento. Isso aí, essa demanda, é interessante nós fazermos principalmente fazermos essa análise aí. Tanto é que o que posso tranquilizar para você é que a gente ainda, né, esse ano, com certeza a gente não vai voltar. Então, se tiver uma necessidade muito urgente, a gente faz uma reunião extraordinária. Mas era interessante a gente fazer essas análises. Primeiro, a gente reativa a comissão, faz a reunião, passa na reunião com os outros coordenadores, passa na reunião na semana que vem já passa para essa reunião da portaria dos membros do layout, e aí você vai ter um subsídio maior até para ter um espaço adequado, um espaço que, se não tiver esse espaço agora de imediato, vai ter um espaço, vai liberar algum espaço para vocês utilizarem, né? Mesmo que o nosso retorno, por exemplo, vamos imaginar que o nosso retorno seja presencial, seja em março, uma estimativa aí, baseado no que o ministro falou lá, que os cursos superiores vão voltar das universidades vão voltar em março. Então, digamos que a gente vai voltar em março ali, na nossa instituição. E aí, pelo menos, já tem um espaço garantido ali. E a gente vai trabalhar para ter, quando você ter a liberação de um novo espaço, passar já por normativas, por uma comissão, para ser um negócio bem tranquilo, porque se você ver a sala que foi feita lá, o Lucas, por exemplo, fez toda a parte elétrica ali, trabalhou, foi muito bem feito. Então, você tem um laboratório todo estruturado, que tem iluminação, tem TI, tem tudo certinho. Porque, muitas vezes, não adianta ter um espaço ali, só um fechamento, não ter uma cobertura adequada, não ter rede de computadores. Você tem que ter uma sala com ar-condicionado, com tudo certinho, entendeu? Se você tiver um espaço ali cheio de necessidades, aí cai naquilo que a Maria Tereza Fábio falou. Uma coisa muito horrível e desagradável, que é ter que fazer vaquinhas ou pegar dinheiro de um lugar, de outro, até mesmo que vocês tenham um projeto, tem um aporte para implementar ali. Mas muitas vezes não vem naquele momento, aí tem que fazer vaquinha do professor e tal, para poder ter o espaço. Então, o ideal é vocês terem um espaço com tudo dentro. O que é tudo? Com energia elétrica, rede de computadores, ar-condicionado. Às vezes vocês vão precisar de um ramal ali, com telefone, então um ramal com telefone, com tudo certinho, para vocês não terem nenhum tipo de necessidade de ter um espaço adequado de trabalho. Porque a pior coisa que não ter o espaço é ter um espaço inadequado. E aí vai causar uma série de problemas para vocês. Então, eu acredito que nós queremos, na realidade, acho que todos querem dar a melhor condição para esse projeto, para vocês trabalharem bem, todos entenderam que é uma coisa muito importante para o campus, captação de recursos novos, que desse modelo é o futuro do nosso campus.
Então, eu acho que é interessante, a gente não vai gastar muito tempo para fazer isso. A gente reativa a comissão, passa por ela, estuda, mais pessoas estudando, eu tenho experiência nisso. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo, porque eu vejo que quando tem mais pessoas, tem ideias boas que surgem, e o resultado final, ele pode até demorar um pouquinho mais, de repente 1, 2 semanas a mais, mas ele vai ser muito melhor do que algo decidido de uma maneira muito rápida, sem uma análise mais profunda das pessoas que querem o bem desse projeto. Tá bom? Então, de coração, eu acredito, não, manifestando que um procedimento interessante é esses dois. A gente cria novamente, né, a gente starta a comissão do layout, a mesma comissão e tal, que trabalhou, tudo, reativa ela, renova a portaria, só faço uma renovação na portaria automática, ela fica renovada. E aí vocês marcam a reunião, já pode ser na semana que vem mesmo, até durante a semana, a partir de amanhã, eu já renovo hoje, a partir de amanhã já pode marcar, conversa e já faz esse estudo aí com a comissão. E uma vez determinado um novo espaço, aí pode determinar um espaço futuro. Se for determinado um espaço futuro, aí tem que ter todo um projeto em torno desse espaço para ele ter tudo. Ter energia, se precisar de ter água, esgoto nesse local, não sei o que vai ter. Se precisar de ter telefone, a gente coloca o projeto para ter telefone, para vocês quando receber o espaço, receber um espaço totalmente equipado para atender a necessidade suas. E para não ficar sem nada também, para não decorrer, apesar que decorreu um ano, mas foi o ano da pandemia, para quando chegar o presencial, vocês já ter o local pronto para vocês utilizarem de imediato. Então, eu não vejo prejuízo da gente seguir essa sequência. Eu só vejo oportunidades suas também de ensinar a todos, né, o procedimento, e oportunidade aí do trabalho em conjunto, trabalho em grupo, que todos vão crescer muito com isso, tá bom? Então, vou abrir aí para manifestações. Gostaria de manifestar, Michael? Não, por mim ok, Valdecir, eu agradeço. Eu agradeço a você e agradeço ao pessoal pela discussão também. Obrigado. Certo. Bom, então esse item, na realidade, era só para discussão. Não tem, assim, propriamente uma decisão, mas eu vou fazer um encaminhamento, então, com relação a esse item, tá? Eu vou solicitar para reativar a comissão com os mesmos membros. Obviamente, se um membro não quiser mais participar, aí a gente substitui. Então, a gente faz uma consulta aí, a gente reativa a portaria. Eu pedi para o Marco e para o Marcos Willi, o Agnaldo também, já procurar a comissão para poder já marcar uma reunião, pode ser até amanhã essa reunião, faz a reunião para estudar os espaços, e também o Fernando faz parte dessa comissão, pelo que eu saiba, estudar também um espaço aí futuro onde esse grupo pode, assim que voltar ao presencial, já ter o espaço para o trabalho. Tá? Eu acho que assim fica uma maneira, né, da gente estar apoiando, e eu declaro meu apoio forte aí para esse grupo, e dar os parabéns aí para você, Marcos Willi, para todos os outros membros, né, dessa equipe. Eu acho que, se eu não me engano, o Caritá também está nesse projeto. Dá parabéns para vocês, né, que é um sonho, né, a gente conseguir um projeto desse tipo. Vocês conseguiram, estão de parabéns. Então, realmente, vocês têm que ter o nosso apoio. Vocês têm que ter. Nós somos obrigados a apoiar vocês, porque é uma coisa muito boa que vocês estão fazendo, e serve aí vocês estão abrindo um caminho novo para nós. Então, nós, a instituição, só que a maneira de apoiar, eu gosto de apoiar em grupo, justamente para poder estar passando esse conhecimento para os outros, tá? Que por mim eu poderia, libera um espaço ali e acabou, mas eu acredito que se tiver mais pessoas conhecendo, sabendo da existência desse projeto, sabendo do procedimento, o campus vai crescer e vai agregar mais com isso. Então, o encaminhamento que eu vou fazer, eu vou deixar registrado, é esse encaminhamento, né? E alguém discorda disso, gostaria de se manifestar, que é basicamente reabrir a portaria, né? E para fazer as reuniões com vocês, né? E tá verificando aí o espaço, um espaço futuro e um espaço aí no presente, para, se for necessário, a gente cria uma reunião extraordinária só para, uma vez determinado o espaço, para poder fazer a aprovação,
uma vez que foi determinado, estudado. E a gente vê também recursos para isso, se vocês têm um pouco de recursos para ajudar com projetos seus, o quanto tem, o quanto não tem, e ver como que a gente pode proceder para fazer um espaço de qualidade para projetos desse tipo aí. Tudo bem? Posso encaminhar assim, então? E partir para o fechamento da nossa reunião? Por mim, ok, Valdeci. Ok, então alguém é contrário? Alguém tem algo para me manifestar? Bom, então eu agradeço a todos, né, por fazer esse encaminhamento. Hoje mesmo eu vou estar reativando essa portaria. Valdeci, é um assunto fora antes de finalizar. Como é que está a questão da recomposição do CONCAN? Então, a composição do CONCAN, ela está passando pelos trâmites foi feito, pediu a todos, né? Tem aquela eleição e agora logo vai ter a recomposição dos membros. Agora, você quer saber a etapa? Você quer saber quando que vai ser? Isso, porque foi aprovado a recomposição aqui no CONCAN, né? Só que eu não sei como é que está. A última notícia que eu tive estava em fase de formação da comissão eleitoral. Não sei se formou, não formou, se já foi feito edital. Certo. Eu vou fazer o seguinte, essa pergunta sua, eu vou verificar certinho o procedimento, eu vou fazer um texto descritivo, eu mando por e-mail para todos os membros do CONCAN, porque talvez essa pergunta sua, ela seja pergunta de muitos também. Então, eu vou ver as fases certinho, eu vou colocar o passo a passo dela, fazer um descritivo, eu mando para todos do grupo do CONCAN e mando para e-mail para todo mundo também, porque talvez, Clécio, essa pergunta sua, ela seja a pergunta de muitas outras pessoas também. Então, eu vou levantar certinho como que está o passo a passo disso e porque tem um organograma, tem um calendário, tudo certinho, tá? Sobre essa eleição do CONCAN. Então, vou levantar esse calendário, eu não tenho aqui em mãos, mas eu vou levantar esse calendário, vou levantar a etapa que está e qual que é a etapa que a gente tem que se cumprir, eu passo para todo mundo pelo WhatsApp e por e-mail. Tudo bem? Pode deixar assim? Porque eu não tenho aqui em mãos, mas eu vou fazer o levantamento e passar para vocês. Tá certo? Muito obrigado. Eu passo hoje mesmo. Tá bom? Então tá certo, pessoal. Então eu vou passar aí para o encaminhamento. Eu agradeço a todos pela participação. Caso seja necessário, a gente cria uma reunião extraordinária, tá? A gente faz aquele sistema, a gente pergunta no WhatsApp se todos podem naquele momento e tal, e manda o material e cria uma extraordinária para a gente está partindo para o final do ano, mas mesmo assim, tendo uma necessidade aí urgente, a gente cria uma reunião extraordinária, tá bom? E assim que terminar as atas, na está terminando, ele já terminou 2, falta a terceira e essa que é a quarta, aí vai passar todas as atas e a gente passa por e-mail e pelo WhatsApp para aprovação, tá bom? Então, um grande abraço a todos, tenham uma boa tarde. Até mais. Obrigado pela participação. Abraço, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. Até mais.